Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de nós falarmos de personagens da Bíblia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre José. Existem momentos da nossa vida em que parece que Deus está em silêncio absoluto. Nós fazemos as nossas orações e nada muda. Nós fazemos o certo e tudo parece dar errado. José é o retrato de alguém que viveu anos sem explicações. Mas José nunca viveu um dia sem o cuidado de Deus. Lá em Gênesis capítulo 39, 2, diz assim: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. E esse versículo, ele foi escrito no meio da injustiça, no final da história. Nós precisamos entender que os nossos sonhos não impedem os processos. José, por exemplo, teve sonhos dados por Deus. Mas os sonhos de José não o livraram da rejeição dos seus irmãos, da traição, da escravidão e da prisão injusta. Deus, ele nos mostra o destino, mas ele nem sempre nos mostra o caminho. Os sonhos, eles não eliminam o processo, porque é nesse processo que nós temos o nosso caráter preparado para sustentar o nosso sonho. Nós precisamos ter em mente que Deus trabalha mesmo quando tudo parece errado. Na história de José, por exemplo, na história de José do Egito, o nosso personagem de hoje, ele foi fiel quando esteve na casa de Potifar. Mas mesmo assim, ele foi preso. Quando esteve na prisão, José fez o bem. E mesmo assim, ele foi esquecido. Humanamente, parecia desperdício. Mas espiritualmente, era um treinamento. Cada lugar difícil que José passou, que José viveu, foi uma sala de aula. Na casa de Potifar, ele aprendeu responsabilidade. Na prisão, ele aprendeu e teve maturidade. E no silêncio, José aprendeu a ter dependência de Deus. E podem ter a certeza, Deus nunca desperdiça a fidelidade. Outra coisa que nós devemos ter em mente também é que Deus revela o propósito sempre no tempo certo. Quando José chegou ao palácio, José não chegou ferido, ele não chegou amargo ou vingativo. Ele chegou pronto para receber e aceitar o seu propósito. E José pôde dizer aos seus irmãos: Vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O que parecia um atraso era uma espécie de alimento, era preparação. Nessa história de hoje, aprendemos com José 3 verdades para a nossa vida real. Nem todo o silêncio de Deus é ausência, mas muitas vezes é um trabalho invisível. Seja fiel onde você está agora. O próximo capítulo da nossa vida, ou da sua vida, ou da minha vida, depende disso, de sermos fiel onde quer que estejamos. Devemos confiar no processo. Mesmo sem entender, Deus vê o final desde o começo.
E o processo faz parte daquele final. Então, talvez nós hoje estejamos vivendo um tempo de espera. Muitos podem estar vivendo um tempo de injustiça, um tempo em que tudo parece estar parado. Mas nós precisamos ter fé, porque Deus, Ele não parou. Convido agora a fazermos juntos a nossa oração. Senhor meu Deus, às vezes eu não entendo os teus caminhos. Há momentos em que eu me sinto sozinho, há momentos em que eu me sinto esquecido. Mas hoje eu escolho confiar em Ti. Ajuda-me a ser fiel no processo. Ajuda-me a não perder o meu coração e também a descansar no Seu tempo. Senhor, mesmo no silêncio, eu creio que o Senhor está trabalhando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa história de José, ela nos ensina que o tempo de espera não é um tempo perdido. Se Deus nos faz esperar, é porque Ele está nos preparando. Então, que a gente saiba viver esse tempo de espera da melhor maneira possível, com fé verdadeira e sincera em nosso Senhor. Um grande abraço a todos, nos vemos amanhã e que Deus continue nos iluminando e nos abençoando sempre. Fiquem com Deus.